Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero em Deus que sim. Então hoje a gente vai fazer mais uma receitinha muito simples, fácil, né? E rapidinha de fazer. Vai ser uma torta de frango na frigideira, muito fácil de fazer. Então vamos lá? Aqui eu tenho uma frigideira, eu vou ligar o fogo. Nessa nossa frigideira eu vou colocar aqui um fiozinho de azeite. Ó, um fiozinho generoso, né? Pra gente fazer o nosso recheio do nosso frango. Só que assim, ó, como vocês podem ver, o meu frango ele tá colorido, né? Bem amarelinho. E assim, esse frango, esse peito de frango, ele foi cozido junto com o frango. Então assim, ele já tem cebola, já tem alho, já tem o molho de frango, né? Então já tem todos os temperos que eu poderia estar colocando aqui. Então, como ele já tá temperado, eu não vou colocar, por exemplo, o alho, a cebola, né? Eu não vou colocar mais aqui. Né? Nem o caldo de frango também já não vou colocar mais aqui. Então, o que eu vou fazer? O nosso azeite já deu uma esquentada, ó, já tá levantando fumaça. Aí o que eu vou fazer? Eu vou colocar o nosso peito de frango desfiado, ó. Vou colocar aqui na nossa frigideira. Vou dar uma boa mexida. E esse nosso peito de frango aqui, ele não precisa acrescentar, por exemplo, sal, né? Porque, como eu disse, ele já foi cozido no frango, então ele já tá temperadíssimo, não precisa mais. Ó, então assim, a gente colocou o azeite. Agora o que a gente vai fazer? Eu vou colocar um pouco de molho de tomate, extrato de tomate, né? Porque o molho mesmo que eu costumo fazer, eu não tenho pronto. No nosso canal tem lá ensinando como fazer o molho, tá bom? Vocês dão uma procuradinha que tá lá. Então, aí eu vou usar um pouco do molho de tomate, o extrato, né? O molho pronto. Não posso colocar muito, estou colocando mais ou menos a metade do sachê. Eu não posso colocar muito, porque como ele é um recheio para torta, esse recheio ele não pode ser muito molhado, né? Senão acaba estragando a nossa massa. Então, eu coloquei, ó, ele tem que ficar um molho grosso, né? Ele vai ficar um creme grosso, não pode ficar muito líquido, porque senão estraga a nossa massa, o nosso recheio da nossa torta. Então, aí aqui eu vou colocar 2 colheres de requeijão. Vou colocar 2 colheres. Aí, assim, aqui eu tenho mais ou menos umas 2,5 colheres de requeijão, ó. Ele é um requeijão bem, né, concentrado. Aí uma diquinha que eu vou dar pra vocês. Aqui eu tenho uma colher de farinha de trigo. Eu vou pegar essa colher de farinha de trigo, vou jogar aqui dentro do nosso potinho de requeijão, né? Que como só tem 2,5 colheres mais ou menos. Vou jogar também aqui, ó, 50 ml de leite. Vou colocar junto pra gente dissolver essa farinha, né? Pra gente acrescentar lá no nosso recheio. Porque sabe quando a gente vai comer uma coxinha, assim, que o recheio é bem cremoso? Que assim, parece que não é nem recheio de verdade, né? É um recheio assim, bem cremoso, então. É esse o segredinho. É feito com a farinha de trigo, né? Então, ó, a gente mexe bem o nosso requeijão com leite, a farinha que eu coloquei. Aí ele vai ficar bem cremoso. Aí, eita, fiz lambança. Mas tudo certo, acontece, né? Faz parte. Então, aí aqui eu venho, ó, coloco esse creme, né? A nossa 1 colher de farinha de trigo com 50 ml de leite, o nosso requeijão, que é para dar uma cremosidade aqui no nosso recheio, ó. Já deu sim essa cremosidade. A gente vai mexer mais um pouco, né? Vamos mexendo. Vamos abaixar o fogo, deixar um fogo bem baixinho para cozinhar essa farinha de trigo, né? Que a gente acrescentou. O nosso frango tá cozido, mas a farinha de trigo, como eu coloquei, então ela precisa dar uma cozinhada. Então, vamos lá. Ó, eu tenho aqui umas 10 azeitonas preta picadas
eu vou colocar junto com o nosso recheio, que é a gosto também, né? É opcional. Se não quiser, também não precisa colocar. Ou se quiser substituir a azeitona por um milho, né? Por uma cenoura ralada, também fica à vontade. Ó, aqui eu tenho o cheiro verde, né? O meu cheiro verde congelado, que é o coentro e a cebolinha. Então eu vou colocar. Ó, agora a gente vai dar uma boa mexida para incorporar todos eles juntos, né? Para ficar assim unido, venceremos. E aqui eu tenho um pouco de mussarela ralada. Tá um pouco grande, que eu ralei aqui em casa mesmo, né? Então eu vou acrescentar essa mussarela aqui e já desligo. Ó. Só levar mais de pertinho pra vocês, ó, ter uma noção. Ó. Ó a cremosidade que eu tô falando pra vocês. Então assim, esse recheio aqui recheio de peito de frango, esse recheio aqui pode ser usado em qualquer salgado, por exemplo, a coxinha, né? Uma pizza de frango, né? Você pode usar esse recheio, a torta em si, então assim, ele serve para várias etapas, ó. A maravilha que fica. Nosso recheio tá pronto, vai ficar esfriando. Eu vou só pegar os outros ingredientes pra gente voltar pro preparo da nossa massa, ok? Então, pessoal, agora voltando aqui pra gente fazer a nossa massa da nossa torta de frigideira, tá bom? Então, vamos lá. Ó, eu tenho um ovo. Vou quebrar ele aqui nessa tigelinha. Pra gente ter certeza que ele tá bom, né? Então, eu tenho um ovo. Ó. Vou dar uma mexida, uma batidinha nesse ovo. Então, assim, é uma massinha bem simples e fácil de fazer. Não precisa usar liquidificador, batedeira, né? Vai numa tigelinha mesmo, vai com fouet, vai com garfo. Só não pode deixar de fazer, tá bom? Então, a gente já batemos o nosso ovo aqui. Eu tenho aqui uma pitada de sal, ó, uma colherzinha de chá, só uma pitadinha mesmo, pra massa. Porque o nosso recheio já tem sal, né? Então, a gente precisa tomar muito cuidado com sal. Aqui, eu tenho 250 gramas de farinha de trigo. Então, dá um copo americano bem cheio e um outro quase cheio. Tipo assim, faltando pouco para chegar nessa borda aqui, né? Nessa borda principal. Então, assim, eu costumo medir, né? Eu tenho um medidor, mas eu costumo trazer sempre essa receitinha do copo americano como referência, né? Porque normalmente a gente tem um copo americano justamente para referência de receita, né? Se por acaso não tiver o medidor, então, ou se por acaso você tiver uma xícara de 240 ml, né? Você enche a xícara com 240 ml e acrescenta mais uma colher de sopa cheia de farinha de trigo, que deu os 250, se passou não tem problema, né? Que vai passar pouca coisa. Então, é essa a nossa referência, tá bom? Então, aqui eu tenho a farinha de trigo, eu vou colocar a nossa farinha de trigo. Dá uma boa misturada. Ó. Aqui eu tenho 100 ml de leite. Eu tenho 100 ml de leite aqui para nossa massa. Vou colocar os nossos 100 ml de leite. Na nossa massa eu vou colocar uma colher. No caso, essa colher pode ser uma colher de óleo, pode ser uma colher de margarina, uma colher de manteiga, uma colher de azeite, né? Uma colher de óleo de coco, aí é a critério de cada um. Então, eu vou colocar uma colher de azeite na minha massa. Ó.
Porque assim, eu acho que o azeite ele já faz toda a diferença, né? Já dá um saborzinho a mais, então já faz uma boa diferença, ó. Aqui a gente mexe bem. Ó. Eu vou acrescentar mais um pouquinho de leite, porque eu acho que o ovo era pequeno, né? Então ela ficou um pouquinho dura, né? Essa massa, e ela precisa ficar uma massa mais homogênea, então ela ficou um pouquinho dura. Então eu vou acrescentar mais um pouco de leite ou um ovo, né? Aí, no caso, vocês que sabem. Porque o meu ovo era pequeno, então a massa, ó, não que ela não dá pra fazer assim, dá. Mas eu acho que ela é um pouquinho mais homogênea, eu acho que ela fica melhor, né? Então eu vou acrescentar um pouco de leite. Aqui mais uns 50 ml de leite, para ela ficar no ponto exato. Acontece, né, gente? Ó, 50 ml de leite a mais. Aí agora eu vou colocar aqui. Agora sim, vai dar, né? E eu vou colocar também uma colher dessa de chá de fermento em pó, o químico, né? Que é próprio para bolos. Agora eu já acrescento e já mexo. Então, gente, ficou 100 ml de leite, né? Foi 100 ml de leite. Eu achei que os 50 ia dar. Mas, quer dizer, essa receita ela já foi testada, né? Que vocês vão falar assim, nossa, ela tá fazendo sem saber. Não, já foi testada. Só que assim, da outra vez que eu fiz, eu usei um ovo. Só que eu acho que o ovo era maior. Então, ficou perfeito, né? Não precisou. Só que dessa vez, eu acho que o ovo era menor. Então, ela ficou... Não que não desce. Eu só quis colocar porque eu acho que ficou um pouco dura. Eu acho que o ponto da massa, ela tem que ficar assim uma massa líquida, né? Até porque a gente vai colocar na frigideira, coloca o nosso recheio e depois vem com um pouco da massa cobrindo por cima. Então, assim, por isso que é ideal, né? Não deixar ela tão dura, né? Porque ela tem que fazer esse movimento dela, tipo, derramar em cima do recheio e cobrir toda a massa. Então, assim, eu já tinha testado, tá bom? Não tô fazendo, experimentando e mandando pra vocês pra ver se dá certo ou não. Mas eu acho que o que aconteceu foi isso, foi o ovo ser pequeno, tá bom? Então, aqui eu tenho uma frigideira, ó. Eu tenho uma frigideira, essa minha frigideira, ela tem 20, o tamanho dela. Então, aqui a gente vai acrescentar a nossa mistura. Ó. Isso que eu falei, né? Que tem que deixar um pouco, porque pra sobrar, né? Ó. Então, tá aqui a nossa mistura na frigideira. Aqui tá o nosso recheio, delicioso, muito cheiroso por sinal, ó. Então, assim, a gente vai espalhar o recheio aqui por cima da nossa massa. Aí, assim, eu fiz bastante recheio, né? Que no caso dá pra dobrar essa receita, né? Poderia dobrar ou fazer uma outra receita, né? Então, o frango já tá aqui no jeito, tá bom? Ó, te dá uma boa mexida, espalhada no recheio. Gente, não sei se vocês são igual eu que gosta de frango, né? Mas eu acho que o frango, ele é top, combina com tudo, né? Então, assim, se põe o queijo, então já começa a brotar aquele aroma assim maravilhoso. Ó, vendo? Aí, o que eu falei de sobrar massa, porque agora a gente faz isso. Ó, a gente vem e cobre todo o nosso recheio. Então, assim, ela precisa ser uma massa mais molinha para ela conseguir fechar direitinho, né?
Porque se ela fica dura, aí fica mais difícil pra gente espalhar. Então assim, corrigindo a nossa receita, foi 100 ml de leite. Ó. Maravilha. Agora a gente vai colocar no nosso fogo. Vai deixar com fogo baixo. Vamos cobri-la, né? Vamos fechar, deixar fechado a nossa frigideira. E assim, deixar o fogo bem baixo para ela poder cozinhar, né? Porque essa massa, ela precisa cozinhar, né? Então a gente vai deixar cozinhar para depois a gente virar, tá bom? Então já eu volto pra mostrar pra vocês quando tiver na hora de virar. Aí eu mostro pra vocês, pra o vídeo não ficar muito longo, né? Então, pessoal, voltando aqui, ó, mostrar de pertinho pra vocês. Ela já soltou toda a lateral, né? Então, assim, aqui ela já esbranquiçou toda, já tá bem cozida, né? E eu deixei 5 minutos e agora eu vou virar, tá? Aí eu até tinha pegado um prato pra me tentar virar, colocar ela no prato pra poder virar, né? Mas a gente dá um jeitinho. Então, acho que eu vou vir aqui com uma espátula, ó. E eu consigo pegar ela assim. Ó. Ó, tá soltinha. Aí eu vou jogar ela no prato e depois jogar de volta na frigideira, né? Senão eu vou correr o risco de quebrá-lo. Ó. Vendo como ficou? Aí a gente faz esse processo aqui de transferi-lo para frigideira novamente. Ó. Dá uma apertadinha. Ó, sujou o prato. Agora a gente leva de novo, fogo baixo, a gente dá uma ajeitadinha nela, né? E leva de novo no fogo baixo, põe a tampinha e deixa continuar a saga de novo dos 5 minutos, né? Porque ela precisa cozinhar aquele outro lado, para aí sim ficar uma torta bem cozida, assada, né? Porque ela fica bem douradinha, tá bom? Já eu volto. Então, pessoal, voltando agora com a nossa torta, né? Nossa torta de frango na frigideira. Agora a gente vai desligar o fogo. Ó. Desliguei o fogo, a nossa torta como tá. Eu tenho um prato aqui, um prato raso, ó. Vou colocar, vou virar ela, né? Ó. Olha isso. Douradinha, assadinha, cozidinha, delícia. Então, ó, agora aqui a gente... Olha esse barulhinho, gente. Nossa, delícia. Ó. Olha esse barulhinho. Assim que aumenta mais o desejo, o apetite, né? Olha isso, como ficou a nossa torta de frango. Ó. Olha que maravilha. Ó. Vou pegar com a mão, assim, só pra vocês verem a delícia que fica. Olha isso. Quente, mais uma maravilha. Então, é uma torta simples e rápida pra fazer, né? Vocês podem fazer com outros recheios, né? Da preferência de vocês. E outra, ela pode ser servida junto com uma refeição, que fica uma delícia, né? Ou servida como um lanche, por exemplo, um lanche da noite, né? Não quer jantar, então faz uma tortinha e serve com suco, né? Que vai ficar aí maravilhosa. Ó. O resultado disso. Olha. A cremosidade que eu falei pra vocês do recheio. Ó, que maravilha que fica. Olha isso. A cremosidade. Então,
Então foi essa a nossa receitinha de hoje. Espero que vocês gostem, que façam, tá bom? Fiquem todos com Deus, que o amor de Jesus e Maria abençoe grandemente a vida de cada um de vocês. Não esqueça de nos seguir pelo Instagram, de deixar o seu like no nosso canal, seu joinha, tá bom? Fique com Deus. Um grande beijo e até o próximo vídeo.